Uma organização que funciona sozinha. Sem chefes, sem hierarquia, sem nem ter um escritório físico. É uma ideia bem radical, né? Totalmente. Apenas um conjunto de regras, sabe, gravadas em código que rodam de forma automática e transparente numa rede global de computadores. Essa é a grande promessa, assim, de tecnologias como as DAOs, as organizações autônomas descentralizadas. Uhum. Elas acenam com uma forma de colaboração que é radicalmente nova, mais eficiente, mais global, talvez até mais justa. Pois é. Mas a fonte que a gente mergulhou hoje, ela propõe uma ideia que vai muito além da tecnologia. A tese é que isso não é só uma revolução técnica, é uma revolução filosófica. Exatamente. Cada linha de código, cada decisão de design esconde uma escolha fundamental sobre poder, confiança, justiça. O ponto central do material que a gente analisou é esse. Para entender essa tal de governança digital, não adianta só olhar para o código. Você tem que cavar mais fundo, ver a filosofia que está por baixo. Faz todo sentido. Na prática, o que está acontecendo é que a gente está reabrindo debates clássicos da filosofia política, sabe? Só que agora com ferramentas completamente novas. Nossa. É toda uma trajetória. Começa lá atrás, com os ideais de privacidade quase anarquistas dos cypherpunks, nos anos 90, passa pelo Bitcoin, que foi uma resposta direta à crise de confiança nos bancos em 2008. A crise financeira. Isso. E daí chega na flexibilidade, assim, quase infinita do Ethereum. Tudo isso é uma história de ideias sobre como a sociedade deveria se organizar. Ok, vamos desvendar isso então. A nossa conversa aqui vai seguir a própria estrutura da fonte, que é brilhante. A gente vai explorar 4 problemas filosóficos que essa nova governança traz à tona. Vamos lá. O que, afinal de contas, são essas organizações digitais? Segundo, como a gente pode confiar em sistemas que se vendem como sem necessidade de confiança? Essa é ótima. A famosa ideia de que o código é a lei para na prática. E, por último, existem limites lógicos, quase matemáticos, para essa tentativa de automatizar tudo. E o mais legal é que vamos ver como essas perguntas abstratas explodem no mundo real. E explodem mesmo, com sucessos e fracassos espetaculares. Vamos começar pelo começo, então. A primeira pergunta parece simples, mas é um nó danado. O que é uma DAO ou um contrato inteligente? É uma empresa? É um programa de computador? Uma comunidade online com uma conta bancária compartilhada? Exato. E a forma como a gente responde isso tem consequências, assim, gigantescas. Afeta quem é responsabilizado quando o sistema quebra, como as disputas são resolvidas. E o que é fascinante aqui é que não tem uma resposta única. A fonte mapeia 3 grandes visões que estão em disputa. A primeira é o que eles chamam de realismo digital. Realismo digital, o que seria isso? Essa visão trata essas entidades como coisas reais, sabe? Com agência no mundo digital. Elas executam ações, movimentam valor, coordenam pessoas. E a gente já vê algumas leis, como no estado de Wyoming, nos Estados Unidos, tentando dar a elas um status legal. Ah, tipo uma nova forma de empresa, uma pessoa jurídica. Isso. Quase uma coisa viva no mundo digital. Ok, então de um lado é uma coisa. Do outro, imagino que tenha a visão de que é só código. Exato. A segunda visão é o instrumentalismo. Ela diz que DAOs e contratos inteligentes são, no fundo, ficções úteis. São ferramentas, rótulos que a gente usa para descrever interações complexas entre pessoas e código. Entendi. Elas não existem de forma independente, são só um instrumento. Isso aí. Mas nenhuma das duas visões parece capturar a complexidade toda, né? Porque não é só uma coisa autônoma, mas também não é só uma ferramenta passiva. Tem uma comunidade, tem gente interagindo, interpretando as regras. Exato. E aí que entra a terceira via que a fonte parece favorecer. O funcionalismo sociotécnico. Ok. A ideia aqui é que essas organizações são um padrão de comportamento que emerge da combinação de 3 coisas: o código, os incentivos econômicos que estão nele e as práticas sociais da comunidade. Ah, então uma DAO não é só o código, é o código mais as discussões no Discord e os debates no fórum. A cultura que se forma ao redor dela.
Exatamente. E aqui é onde fica realmente interessante, porque essa não é uma discussão acadêmica perdida num paper. Isso teve consequências de dezenas de milhões de dólares. O texto cita o caso clássico, o Dedal de 2016. O caso inaugural, a grande lição. Dedal foi um dos primeiros fundos de investimento descentralizados. Um projeto super ambicioso levantou o equivalente a 150 milhões de dólares. Nossa, muito dinheiro. Só que um hacker encontrou uma brecha, uma ambiguidade no código, e começou a drenar os fundos. E a comunidade se partiu ao meio. E aí a filosofia entrou em campo. Totalmente. De um lado, os formalistas, dizendo, pessoal, o código é a lei. Se o código permitiu isso, a transação é válida. Do outro, a maioria da comunidade argumentando que aquilo era um roubo que violava o espírito do contrato, a intenção de todo mundo. E a solução foi literalmente uma disputa filosófica na prática. Exato. A decisão foi fazer um hard fork, uma atualização radical que reverteu a transação do hacker e devolveu o dinheiro. Mas uma minoria não aceitou. Ah, e eles mantiveram a rede original, né? Isso. Eles disseram que isso quebrava a promessa de imutabilidade do blockchain. Eles mantiveram a rede antiga, que hoje a gente conhece como Ethereum Classic. Onde o hacker, tecnicamente, ficou com o dinheiro. Exato. E o Ethereum que a gente usa hoje nasceu dessa decisão. A questão era, qual das duas redes era a continuidade legítima? A resposta dependia de qual filosofia você adotava. Foi uma cisão ontológica. Essa decisão de fazer o fork mostra que, no fim, tudo dependeu da confiança da comunidade na visão dos desenvolvedores, como o Vitalik Buterin. O que me faz pensar, essa promessa toda de que a tecnologia é trustless, que não precisa de confiança, parece meio furada, né? É um dos maiores equívocos de marketing desse espaço, sabe? A fonte argumenta de forma muito convincente que a confiança não desaparece, ela só é redistribuída. Redistribuída? Como assim? Você deixa de confiar numa instituição visível como um gerente de banco e passa a confiar numa cadeia muito mais complexa e abstrata de outras coisas. Que coisas seriam essas? Primeiro, você confia nos desenvolvedores que escreveram o código, esperando que eles não tenham cometido erros. Certo. Segundo, confia no hardware e no software de milhares de participantes anônimos da rede. Terceiro, e talvez o mais importante, você confia nos incentivos econômicos. É uma confiança na matemática e na ganância racional das pessoas. E tem um ponto cego enorme nisso tudo, que é o tal do problema dos oráculos. Exatamente, pensa assim, o blockchain é um sistema fechado. Ele só sabe o que acontece dentro dele. Um oráculo é o que alimenta o blockchain com informações do mundo real. Tipo o resultado de um jogo de futebol para uma aposta, ou o preço do dólar para um empréstimo. Isso. A lógica dentro do blockchain pode ser 100% segura, mas se o oráculo injetar um dado falso, todo o castelo de cartas desmorona. E esses oráculos são, muitas vezes, empresas centralizadas, né? Pois é. A confiança volta pela porta dos fundos. Então, a promessa de eliminar a confiança, na verdade, é a criação de uma ecologia da confiança nova e bem mais selvagem e, para a maioria das pessoas, completamente opaca. É isso. Você não confia mais no gerente do banco que você conhece, mas tem que confiar em criptógrafos anônimos e teorias econômicas que você não entende. E essa opacidade é perigosa, porque leva muita gente a se apegar a uma ideia que parece simples. O código é a lei. Se a gente não entende os detalhes, pelo menos podemos confiar que as regras serão seguidas à risca. É o sonho do formalismo, de um mundo sem ambiguidades. Mas isso bate de frente com séculos de filosofia do direito. A fonte menciona um conceito que eu achei ótimo, a textura aberta das regras. O que a filosofia do direito quer dizer com isso? É uma ideia do filósofo H.L.A. Hart. Ele diz que nenhuma regra, por mais bem escrita que seja, consegue prever todas as circunstâncias futuras. A realidade complexa é demais. Sempre vai ter um caso inesperado, uma situação de borda. Sempre. Pensa numa placa, proibido veículos no parque. Isso vale para uma ambulância numa emergência, para um carrinho de bebê? A lei humana tem o juiz que usa o bom senso para interpretar o espírito da lei, não só a letra. E o código não tem esse bom senso. Ele é um juiz literal ao extremo.
Se uma regra leva a um resultado absurdo ou injusto por causa de uma situação não prevista, o código executa mesmo assim. Foi exatamente o que aconteceu no caso da DAO. O código foi seguido à risca com um resultado desastroso que a comunidade não queria. E essa tensão cria um cabo de guerra constante. Exato. De um lado, o formalismo, que defende que o que está no código é o que vale, ponto. Do outro, o interpretativismo, que diz que a comunidade precisa ter o poder de intervir. Um meio termo, de novo. Isso. O que a gente vê na prática, segundo a fonte, é que os sistemas que sobrevivem acabam adotando um normativismo híbrido. O código automatiza o que é rotineiro, mas é cercado por camadas de governança humana. A automação total se mostrou frágil. Então, a governança puramente automática parece uma miragem. E a fonte vai ainda mais fundo, né? Trazendo até um peso pesado da matemática para a conversa, o Kurt Gödel. É uma analogia forte, mas muito poderosa. O que Gödel provou em termos simples é que qualquer sistema formal de regras, seja matemática, um programa de computador, se ele for complexo o suficiente, ele não pode ser ao mesmo tempo completo e consistente. Nossa. Sempre vai haver verdades dentro do sistema que as próprias regras não conseguem provar. Sempre haverá perguntas que o sistema não consegue responder. Um sistema de regras perfeito e automatizado é uma impossibilidade lógica, É exatamente essa a implicação. que sempre vai existir uma falha na matrix que exige um ser humano para decidir. Exatamente. A governança humana lida com essa incompletude o tempo todo, através do bom senso, do julgamento. A tentativa da governança digital de eliminar isso, paradoxalmente, a torna mais vulnerável. A falha na Matrix é inevitável. Ok, a teoria é fascinante, mas vamos ver como essa falha na Matrix apareceu na prática. Já falamos do DDAO como pecado original, mas a história não parou ali. Longe disso. O texto cita o FEI Protocol, de 2022. Foi um caso clássico de plutocracia algorítmica. Como assim? O sistema de votação era simples: um token, um voto. Depois de um hack, os grandes investidores, que tinham a maioria dos tokens, aprovaram uma medida que os reembolsava totalmente, mas deixava os pequenos com o prejuízo. Nossa, formalmente o voto foi válido. As regras foram seguidas. Mas foi substantivamente injusto. Exato. Outro caso citado, que expõe uma falha diferente, é o da Wonderland DAO. Esse é sobre o problema da confiança e do anonimato. Ah, sim, esse caso foi inacreditável. O tesoureiro da DAO, conhecido só pelo pseudônimo Sifo, controlava centenas de milhões de dólares. E aí descobriram quem ele era de verdade, né? A comunidade descobriu no Twitter. Um detetive anônimo da internet revelou que ele era Michael Patrin, um dos cofundadores da Quadriga X. Uma corretora de cripto canadense que faliu de forma misteriosa, lesando milhares de investidores. Imagina o pânico. A pessoa que tem o controle do seu dinheiro é um golpista conhecido. Mostra o limite de uma cultura que valoriza o anonimato acima da responsabilidade. E talvez o maior exemplo de fracasso tenha sido o colapso do ecossistema Terra-Luna, que evaporou 40 bilhões de dólares em dias. Aquilo foi a falência catastrófica da fé cega num algoritmo. Todo o sistema dependia de um mecanismo complexo para manter sua moeda estável. Sob pressão do mercado, o algoritmo entrou numa espiral da morte e não havia nenhum mecanismo de governança humano para agir como um disjuntor. Foi a prova de que a complexidade do mundo real superou a elegância do modelo matemático. Mas a análise não foca só nos desastres, o que é importante. Também há casos de sucesso, projetos que estão aprendendo. Sem dúvida. E o exemplo mais instrutivo, segundo a fonte, é o da MakerDAO, o projeto por trás da stablecoin DAI. Eles também passaram por uma crise grave em 2020, mas, ao contrário de outros, eles usaram a crise para evoluir. Eles criaram o que a fonte chama de uma burocracia descentralizada, né? Só como uma contradição, mas faz sentido. Exatamente. Eles criaram departamentos especializados, as Core Units, com equipes, orçamentos, coisas que uma organização tradicional tem. E, crucialmente, implementaram mecanismos de segurança. Como o time lock. Isso, um atraso de tempo obrigatório para a execução de qualquer decisão. Isso dá à comunidade um tempo para auditar o código e anular um voto malicioso. Previne o tipo de ataque que vimos no FI Protocol.
Então, o caso da MakerDAO mostra a vitória do modelo híbrido na prática? O código continua sendo central, mas ele está inserido numa densa rede de processos sociais, papéis humanos, debates. Eles reconheceram que, para gerenciar um risco complexo, você precisa de uma complexidade institucional equivalente. A simplicidade da automação pura não dá conta. Eles provaram na prática a necessidade de combinar o melhor dos dois mundos. A eficiência do código com a resiliência da governança humana. Então, no final das contas, o que essa análise toda nos mostra é que construir a governança digital não é um desafio de engenharia. É um desafio profundamente filosófico, político e social. Longe de tornar a política obsoleta, essa tecnologia nos força a repensar seus fundamentos. Exato. O grande desafio que a fonte aponta não é como eliminar o elemento humano, mas como projetar sistemas que combinem de forma inteligente a precisão do código com a sabedoria das comunidades. A conclusão é poderosa. A governança digital é, em sua essência, um projeto antropológico. Um projeto antropológico. É um convite para usarmos essas ferramentas novas e estranhas para responder à pergunta mais antiga da filosofia política: como podemos viver bem juntos? Isso nos deixa com um pensamento final para refletir, inspirado diretamente pela fonte. Se essas comunidades digitais podem, literalmente, se dividir em duas e se reformar por meio de hard forks, como o Ethereum fez, o que isso significa para as nossas ideias de constituições e mudanças políticas? É uma pergunta e tanto. Poderia um hard fork ser visto como uma nova forma de ato constituinte? Um jeito radicalmente novo de uma comunidade reescrever suas próprias regras fundamentais, quase que da noite para o dia? Fica a reflexão.